aqui eu posso apertar ESC, clicar no terreno, colocar uma grama nele também, por exemplo. Temos aqui, ó, grama. Posso vir aqui em massa e terreno e colocar um componente de terreno. Esses componentes do Revit de terreno, eles são adaptáveis com a altura. Então, se eu clicar aqui, ele vai colocar lá embaixo. Se eu clicar aqui, ele vai inserir lá em cima. Então, ele inserir aqui embaixo, ele vai inserir aqui em cima. Se eu quiser editar, é só editar o tipo. Posso trocar a aparência, posso trocar a altura dessas árvores, por exemplo. Ó, a aparência eu troco aqui, a altura eu posso trocar aqui. Olha só como é que fica no corte. Então, aqui no terreno eu vou passar um outro corte só para visualizarem. Posso mudar para o modo realista. Então, nota que aqui ele inseriu aqui embaixo. Ali, ele não apareceu a árvore ali de cima por causa do nível de profundidade aqui do corte. Então, é só aumentar. Não tem problema. Posso voltar aqui para o corte agora. Olha só. Agora está aparecendo a minha árvore aqui em cima. E aí, os demais comandos de terreno, nós temos aqui, ó. Mescla superfície. Então, depois que eu divido uma superfície, posso clicar aqui, posso passar uma linha que o Revit entende, ó. Ele divide a superfície em duas. E aí, se eu quiser juntá-las novamente, posso vir aqui, ó. Mescla superfície, clique em uma, depois na outra. Pronto, simples assim. E aqui nós temos também, por exemplo, essas cotas de curvas de nível. Temos alguns outros comandos mais avançados que eu vou mostrar em outras aulas, mas temos aqui, ó, cotas de curvas de nível. Então, essas cotas, ele coloca aquelas cotas aqui nessas linhas que nós colocamos para aparecer. Então, por exemplo, ele é muito fácil esse comando. Você clica no ponto inicial, depois no ponto final. Aonde essa linha estiver pegando, ele vai colocar uma cota. Olha só, vou dar um zoom. Olha só, aqui nós temos as cotas das linhas do nosso terreno. E aí, se você quiser aumentar aumentar ou diminuir essa marcação do terreno, é só vir aqui em massa e terreno, clica aqui nas configurações do terreno e aí você muda. Temos aqui o comando de sub-região também. Ele cria uma área onde você pode mudar algumas propriedades, tá? Então, ele é parecido com o comando de dividir superfície, só que ele não divide superfície. Ó, posso vir aqui, desenhar uma área. Posso vir aqui, clicar nessa superfície topográfica, mudar o material, mudar propriedades de fase. Vou colocar aqui no 3D para ver como é que tá ficando. Olha só, posso apertar HI para isolar. Então, continuando aqui esses comandos de topografia, nós também podemos inserir componentes de estacionamento. Aqui no Revit nós temos umas vagas, né, umas tipologias de vagas. Elas são editáveis. Se eu quiser editar o tipo, posso mudar aqui o ângulo, o tamanho delas, largura, comprimento. E aí eu clico para inserir. E nós temos também que dentro de superfície topográfica, se eu já tiver um terreno no AutoCAD, por exemplo, supondo, eu vou fazer aqui umas linhas, tá? Supondo que eu fiz essas 3 linhas de modelo, vou isolar, vou exportar para o AutoCAD, só para mostrar um detalhe do Revit aqui. Vou deletar essas linhas aqui do Revit, vou lá em inserir, importar CAD, coloco o CAD aqui. Pronto, quando você coloca o AutoCAD aqui, o desenho do AutoCAD, ele vem pinado, tá? Uma forma automática que o Revit tem para você não ficar movendo o desenho sem querer. Então, você pode vir aqui, apertar o P para desfixar, ou clicar nesse pininho aqui em cima para desfixar. Pode fixar ele de novo. Mas quando você tem um terreno, você importa ele para o Revit, no AutoCAD, né? E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui no 3D para mostrar melhor. Posso clicar aqui, quer dizer, eu posso vir aqui, ó, massa e terreno, superfície topográfica. Aqui nesse comando, nós vemos aqui, ó, criar a importação, clico, selecionar a instância da importação. Então, clico no AutoCAD e aí ele vai selecionar os layers que tinha no AutoCAD. Então, tem esse 0 e esse A Detail. Quando ele faz isso, ele já coloca todos os pontos nessas linhas. Mas qual que é o problema aqui? Como minhas linhas foram feitas no Revit, então elas foram feitas numa superfície plana. Então quando ele coloca os pontos também vão vir planos. Se eu quiser mudar, por exemplo, essa faixa aqui
Olha, ele já te poupa o trabalho de ficar clicando e colocando os pontos. Então aqui você pode colocar, por exemplo, menos 1 metro. Essa outra linha poderia estar, por exemplo, abaixo daquela última, menos 3 metros. Olha só. E assim você vai configurando os pontos que ele colocou de forma automática. Então você finaliza. Se quiser deletar. Então, se o seu terreno na AutoCAD estiver plano, não tem jeito. Você vai ter que configurar os pontos, fazendo a seleção e alterando a elevação. E aí você finaliza e aí você vai ter a sua superfície topográfica. Outras dicas aqui com terreno e truques do Revit que dá para fazer umas representações bem legais. Quando você faz uma caixa de corte, olha só como é que está o terreno. Vocês podem ver que ele está só uma capinha, né? Quando vocês fazem uma caixa de corte, olha o que acontece com o terreno. Por exemplo, eu vou selecionar tudo aqui. E vou apertar BX. Então eu ativei o comando de caixa de corte. Olha só o terreno. Parece que ele fica compactado, né? Aqui. Parece que ele fica aterrado. E aí dá para fazer umas representações bem legais do seu projeto. Posso ocultar essa caixa de corte com o botão direito, ocultar na vista elemento. E olha só como é que ele fica no modo de renderização, nesse modo High Trace de uma renderização prévia.